posições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Fábio Baquerete Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 8.300 de 2021. Ofício do coronel PM Eduardo Felisberto Alves, chefe do Estado-Maior, prestando informações relativas ao requerimento número 8.318 de 2021. Ofício prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 8.310 de 2021 dos senhores Maria Cândida Fiuza Queiroz, diretora da Regional de Saúde de Pirapora, Débora Marques Tavares, da Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, Aline dos Santos Almeida Prado, de Ubá, Gilson Lopes Soares, de Juiz de Fora, DM Tauane Pereira Marques, de Montes Claros, Érica Vieira Santos, de Barbacena, Noemi Romero Augusto Magalhães Portilho, de Patos de Minas, Renan Guimarães de Oliveira, de Leopoldina, Ivan José Santana Figueiredo, de Choflotone, Thaís Helena Prado Araújo, de Alfenas, José Juliano Espíndola, de Unaí, Cleia Silva Santana Cruz, de Diamantina. Todos diretores regionais de saúde de suas respectivas cidades, aqui já citadas, além do senhor Marcos Antônio Amarante Viana Schettino, de Ponte Nova. 3 denúncias de cidadãos encaminhadas no dia 22 e 23, solicitando apuração a respeito do fura-fila da vacinação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Antes de colocarmos em votação, essa presidência gostaria de esclarecer que essa reunião foi chamada de emergência. Nós não tínhamos, até a tarde de ontem, essa reunião marcada, mas ela se fez necessária pelos gravíssimos fatos ocorridos e que vieram a público no dia de ontem. Essa comissão está estupefata com o que aconteceu, com os áudios vazados pela imprensa de Minas Gerais, acerca de uma reunião realizada entre servidores da Secretaria de Estado de Saúde. E gostaria aqui de ler, em nome da presidência, as seguintes considerações. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Fura-Fila da Vacinação no Estado de Minas Gerais, deputado João Vitor Xavier, recebeu, em 22/4/21, arquivo de áudio que conteria suposta conversa mantida pelo então chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, o então chefe da Assessoria de Comunicação, senhor Everton Souza, e outros 2 servidores não identificados. O áudio recebido pela comissão tem 43 minutos e 44 segundos, sendo que os diálogos se encerram aos 24 minutos e 59 segundos. A análise do áudio recebido, uma vez confirmada sua autenticidade, a identificação dos nomes dos participantes dos diálogos e sua veracidade, a integridade do arquivo, que aponte se ele não tenha sido alterado mediante edição ou qualquer modo, denota a prática em tese dos seguintes delitos: falsidade ideológica, com causa de aumento de pena, artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal. O indício de prática desse crime consta no trecho que se inicia aos 8 minutos e 37 segundos do áudio, quando o interlocutor, provavelmente indicado como sendo o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, admite que servidores estaduais que desempenhavam suas funções em regime de teletrabalho, ou seja, sem comparecimento presencial ao órgão de lotação ou a campo, foram indicados para receber a vacinação prioritária como sendo servidores em regime de trabalho presencial. Esse delito foi praticado, em tese, por 2 vezes em concurso formal próprio, artigo 70 do Código Penal. Em tese, peculato desvio, artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. O mesmo trecho mencionado anteriormente
contém os indícios de prática de delito previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, na medida que, ao fazer constar na lista de servidores aptos à vacinação prioritária, nomes de servidores que não atendiam os parâmetros estabelecidos para essa modalidade de vacinação. A responsável pela lista deu causa ao desvio de bem público, vacina contra a Covid-19, que foi aplicada em servidores estaduais que não estariam contemplados com a prioridade estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação. Esse delito foi praticado em tese 2 vezes em concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Os indícios de prática desse delito surgem logo no começo do áudio, quando o interlocutor, que parece ser o então chefe de gabinete da SES, externa aos demais sua convicção da existência de eventual irregularidade na indicação de servidores estaduais que seriam qualificáveis como aptos a receber a vacinação em regime prioritário, mas deixa de comunicar essa situação ao seu superior hierárquico. Com efeito, o artigo 216 da Lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de Minas Gerais, e aos quais todos os envolvidos no diálogo também deviam obediência. Artigo 216, abre aspas, são deveres do funcionário. Artigo 8º, levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo. Esse delito foi praticado em tese por 2 vezes em concurso formal próprio, artigo 70 do Código Penal. A prática em tese dos delitos acima descritos ainda atrai a causa especial de aumento de pena previsto no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, que assim dispõe. Abre aspas, artigo 327, parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão de administração direta da sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, fecha aspas. Além dos crimes elencados, os diálogos divulgados denotam que aquele grupo de servidores cogitaram a prática de fraude processual, artigo 347 do Código Penal, além do que podemos considerar de toda a imoralidade do processo. Dada a gravidade das condutas descritas no áudio que a CPI recebeu, essa presidência entendeu indispensável a sua remessa imediata ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que adote as providências cabíveis para elucidação dos fatos e responsabilização dos eventuais culpados. E o fez, mais do que em obediência a um dever de ofício de representante do povo mineiro, movido também pelo dever cívico e cidadão que é atinente ao cargo que ocupo nesta Assembleia Legislativa. Registrado isso, quero aqui considerar aos nobres deputados presentes a essa reunião e prestar conta aos mesmos que me deram a responsabilidade de presidir essa CPI. Na tarde de ontem vivíamos uma encruzilhada, e aqui eu agradeço imensamente a generosidade e a compreensão do relator, deputado Cássio Soares, a quem cabe a prerrogativa de dar o contorno legal final a essa CPI. Agradeço, deputado Cássio Soares, a compreensão que Vossa Excelência teve no dia de ontem com esta presidência. Em momento algum, este presidente teve por objetivo agir de maneira isolada, mas precisávamos agir de maneira tempestiva, já que se tratavam de servidores públicos no exercício do mandato, num processo que poderia ser considerado
pelo próprio Ministério Público de obstrução de justiça ainda em curso. E isso não nos permitia chegar ao fim da investigação para comunicar fatos de tal gravidade ao Ministério Público. E, por isso, tomei de ofício a decisão que foi comunicada em plenário na tarde de ontem de enviar tal gravação e tais considerações ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e assim o fiz, em consonância com o vice-presidente da comissão, deputado Ulisses Gomes, a quem também agradeço por toda a presteza e todo o apoio no dia de ontem, em momento de tão difícil decisão. E ao relator Cássio Soares, que também se colocou solidário no dia de ontem, em tão complexa decisão a ser tomada. Compartilho o posicionamento daquilo que foi enviado pelo presidente dessa CPI ao Ministério Público de Minas Gerais, pedindo providências imediatas devido à gravidade dos fatos que vieram a público no dia de ontem. Requerimento apresentado pelos membros dessa comissão, nos termos regimentais, para que seja enviado ofício à diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde, senhora Janaína Fonseca, no prazo de 5 dias, para que encaminhe cópia integral da lista original enviada pelo órgão daquela secretaria, indicando os servidores públicos estaduais que deveriam receber a vacina contra o Covid-19. Em votação, como voto, deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação, senhor presidente. Como voto, deputado Rafael Martins. Também voto pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Como voto, o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, o deputado José Guilherme. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Os deputados que subscrevem nos termos regimentais para que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Betim, requisitando no prazo de 5 dias úteis informações sobre o processo de investigação da vacinação do deputado estadual professor Irineu. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Rafael Martins. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Deputado Zé Guilherme, o áudio de Vossa Excelência não foi registrado. Senhor presidente, meu áudio está ficando fechado. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Eu solicito à assessoria que mantenha o áudio dos deputados liberados. Como voto, deputado Roberto Andrade. Também está fechado o áudio do deputado Roberto. Solicito a gentileza da abertura. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Cássio Soares. Voto pela aprovação. Também voto pela aprovação. Está aprovado. Requerimento dos deputados que subscrevem para que seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Betim, requisitando, após conclusão do processo de apuração, informação sobre a vacinação do deputado estadual professor Irineu. Como vota o deputado Rafael Martins. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Guilherme. Sim, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Cássio Soares.
Pela aprovação, senhor presidente. Também voto pela aprovação, está aprovado. Requerimento dos deputados que subscrevem, nos termos regimentais, que seja convocado o senhor João Márcio Silva da Pinho, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, para prestar depoimento nesta comissão na condição de investigado. Como voto, deputado Cássio Soares. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado repórter Rafael Martins. Também voto sim. Deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Eu também voto pela aprovação, está aprovado. Deputados que o subscrevem para que seja convocado o senhor Everton Luiz Lemos de Souza, ex-assessor-chefe da Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para prestar depoimento na condição de investigado. Como voto, deputado Cássio Soares. Pela aprovação. Deputado repórter Rafael Martins. Voto sim, presidente. Deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Também voto pela aprovação, está aprovado. Requerimento dos deputados que subscrevem para que nos termos regimentais seja convocada a senhora Virgínia Cornélio da Silva, ex-assessora-chefe de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde, para prestar depoimento perante essa comissão na condição de investigada. Como voto, deputado Cássio Soares. Sim. Como voto, o deputado Rafael Martins. Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Pela aprovação, presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Zé Guilherme. Sim, presidente. Eu também voto sim, está aprovado. Requerimento dos deputados que subscrevem nos termos regimentais para que seja solicitada ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 dias, a degravação do áudio encaminhado a esta comissão e divulgado em reportagem assinada pelo jornalista Eduardo Costa, em 22/4/2021, no site da Rádio Itatiaia, com a finalidade de identificar os interlocutores, atestar se a gravação foi feita por um dos participantes do diálogo ou por terceiros e se houve manipulação do conteúdo do arquivo de áudio. Como voto, o deputado Cássio Soares. Pela aprovação, senhor presidente. Como voto, o deputado Rafael Martins. Voto sim, presidente. Como voto, o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Como voto, o deputado Zé Guilherme. Pela aprovação, presidente. Essa presidência também vota pela aprovação, está aprovado. Anunciamos o recebimento do ofício da senhora Renata Ferreira Leles Dias, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 8.378 de 2021, do senhor Maurício Ferreira, superintendente regional da Superintendência Regional de Saúde de São João del Rei, e da senhora Edivalda Maria de Carvalho de Assunção, diretora da Gerência Regional de Saúde de Uberaba, ambos prestando informações relativas ao recebimento da comissão número 8.310 de 2021. Essa presidência abre espaço à manifestação dos deputados que assim queiram fazê-lo mediante a solicitação. Eu passo a palavra ao relator, deputado Cássio Soares, indagando se o mesmo gostaria de fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente, por gentileza. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente João Vitor Xavier, cumprimentando aí toda a equipe de assessoramento da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, todos os colegas, deputados e deputadas que estão aqui participando, deputado repórter Rafael Martins, deputado Zé Guilherme, deputado Ulisses Gomes, vice-presidente, deputado Roberto Andrade, salvo engano, deputado Guilherme da Cunha, que também está aqui participando,
enfim, acho que são todos. Nós ficamos bastante assustados também com essa repercussão toda e com essa ação desencadeada por um chefe de gabinete de uma das mais importantes secretarias do governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde. E isso, da mesma maneira, nos assombrou bastante, porque está tentando ludibriar uma comissão parlamentar de inquérito de uma Assembleia Legislativa e também tentando burlar um Ministério Público que desempenha tarefa tão importante, tão responsável quanto esse que nós estamos desempenhando neste momento aqui. Eu sei que não é isso que nós gostaríamos. Nós estamos aqui para tratar do que é certo, do que é lícito e do que é oficial. Infelizmente, o trabalho deste relator, assim como de todos os colegas participantes desta CPI, se torna cada vez mais difícil, porque nós não temos a certeza, a garantia e a segurança de que as informações prestadas estão fiéis com o que realmente aconteceu. Nós percebemos na fala ontem, corroborada, da subsecretária Janaína Passos, de que houve, sim, o fura-fila do fura-fila. Nós tivemos 8 níveis de vacinação, os servidores da central da Secretaria Estadual de Saúde foram vacinados, salvo engano, até o nível 7, e os servidores da Superintendência Regional de Belo Horizonte, que tem contato com o público, não passou do nível 3. Isso, não querendo generalizar, e com a perspectiva da veracidade da gravação divulgada ontem pela imprensa, nós percebemos que houve, sim, muitas irregularidades, desde que o então secretário de Saúde, Carlos Eduardo, se manifestou no plenário desta casa, a Casa do Povo, a casa de nós fiscalizadores do Poder Executivo, que temos, sim, que ter harmonia e que estarmos com o mesmo objetivo de levar o melhor para toda a população mineira. Mas que quando há qualquer senão, nós temos que levantar a nossa voz e cobrar do governo do Estado a sua retidão, a sua correção no trato com a coisa pública. É dessa maneira que nós vamos continuar desempenhando nosso trabalho aqui. Sem perder de vista o objetivo primeiro, que é defender o combate à pandemia. Nós ainda temos muito o que fazer. Estamos perdendo muitas vidas para a Covid-19, para essa pandemia. E nós devemos dividir esforços, tanto na apuração quanto que foi causa a esta CPI, o objeto desta CPI, que apura pilas, que é a falta de investimentos, e também no combate à nossa pandemia. Agradeço, senhor presidente. Eu vou aguardar ansiosamente aqui a manifestação da Polícia Civil quanto à perícia feita nesse áudio, para que não incorramos erros também de injustiças. Mas, de todo modo, vamos levar adiante, porque, segundo Vossa Excelência, já recebeu manifestação da própria Secretaria dizendo da autenticidade do áudio. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Registro também o pedido de inscrição do vice-presidente dessa comissão, deputado Ulisses Gomes, a quem passo a palavra. Presidente João Vitor, boa tarde a Vossa Excelência, demais deputados que nos acompanham e participam dessa audiência. Queria, presidente, ontem eu tive a oportunidade, muito rapidamente, compartilhar também um pouco das impressões em plenário, o que não muda muito a preocupação nossa ao nos depararmos com esse áudio. Seria, como eu disse, natural que acontecesse reuniões para que se debruçassem sobre o que está acontecendo, reconhecendo o erro que cometeram, tentando corrigir alguma coisa, para aí, então, responder à CPI. Isso seria um ato coerente e até mesmo, digamos, coerente com aquilo que o governador vem pregando ao longo da sua trajetória, ao longo do seu mandato. Mas, infelizmente, o que a gente ouviu, né, foi um conluio, uma articulação e
que muito me preocupou, presidente. Eu fiquei... Foi algo... Eu estou aqui meio buscando palavras, porque é lamentável a gente ver isso, né? O governador já tinha, antes da demissão, antes da criação da CPI, vamos voltar um pouquinho, antes da criação da CPI, ele havia sentado com o então secretário Carlos Eduardo, tornou público a permanência dele, sabendo dos fatos, e depois que a CPI foi criada, ele então exonerou o secretário e o subsecretário à época por ter sido vacinado de forma irregular. Depois disso, nós já tivemos vários depoimentos que confirmaram a irregularidade, que confirmaram que vários não deveriam ter sido vacinados, e agora mais essa confirmação de que o chefe de gabinete do secretário estava articulando, combinando formas de burlar, formas de enganar, formas de mudar o procedimento que está sendo feito na secretaria. Então, tudo isso só comprova, tudo isso só confirma, mesmo deputados da base, né, querendo afirmar, querendo colocar em dúvida as irregularidades que foram já praticadas, tanto pelo secretário, mas, sobretudo, também pelo conjunto das chefias e diretorias da Secretaria de Saúde, ao criar um regulamento e obrigar muitos servidores a se vacinarem, né? Então, estão tentando, de alguma forma, né, internamente, criar formas de burlar e, publicamente, descaracterizar o trabalho da Assembleia e da CPI. Ora, dizendo que a gente já está se antecipando ao querer julgar o A ou B. Ora, ninguém está aqui querendo antecipar nada. Nós só estamos afirmando aquilo que está na frente de cada um, fatos. O secretário foi exonerado por qual motivo será? Por qual motivo o governador exonerou o secretário? Porque ele cometeu um crime grave. Da mesma forma, o seu subsecretário. E agora, o chefe de gabinete e o coordenador de comunicação. Então, ninguém está aqui pré-julgando, nem antecipando um crime. Nós estamos aqui relatando fatos de crimes de irregularidades cometidas, publicizadas já, claramente. Obviamente, a CPI ainda tem um trabalho de ver a veracidade de cada fato para identificar quantos são responsáveis, quantos mais são responsáveis. E aí, obviamente, separar daqueles servidores que foram vacinados corretamente. Mas eu quero lamentar, presidente, e pedir a Vossa Excelência, eu havia solicitado à assessoria que separasse dois trechos de reportagens que foram veiculadas sobre este caso do áudio, que eu acho que é importante elucidar para alguns deputados que ainda não tiveram oportunidade, mas, sobretudo, aqueles e aquelas que nos acompanham. Se for possível, presidente, solicitar a assessoria que colocasse para que a gente acompanhasse, é possível? É possível, sim, deputado. Vazamento de um áudio de uma reunião. Eu solicito à nossa assessoria que faça a reprodução das imagens solicitadas pelo deputado Ulisses. O vazamento de um áudio de uma reunião entre servidores do governo do Estado custou a exoneração do chefe de gabinete e do assessor-chefe de comunicação. Na gravação, eles planejam alterar o local de trabalho dos servidores, mudar uma resolução, fazer com que pareça que gente que estava em casa estivesse presencial para poder enganar as investigações da CPI, o que é pior, enganar também uma promotora de justiça. A gente está respondendo vários e vários pedidos aqui de informação sobre a vacinação e eu estou muito atento nas respostas que estão saindo para tentar proteger um pouquinho todo mundo. Este trecho de áudio é de uma reunião entre membros da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Um homem que se apresenta como chefe de gabinete sugere que seja respondido em um documento não especificado na gravação que 2 servidores vacinados contra a Covid-19 pela Secretaria de Saúde deixem o trabalho remoto e voltem às atividades presenciais. Está falando que 2 trabalhadores mantêm o regime de teletrabalho. Aí tenta explicar aqui que é de forma escalonada, por vezes presencial.
Mas qual que é a minha opinião quando eu leio isso e no cenário que a gente está vivendo? Eu acho que tem uma chance muito grande de vocês dois serem expostos por causa da forma como está colocado aqui. E aí, qual que seria a minha visão, assim, meu conselho, né, se vocês me permitirem? Eu não manteria regime de teletrabalho, né, de forma alguma. Eu passaria a vir 4 vezes por semana, no mínimo, em cada semana. Se fosse eu, particularmente, até eu viria todos os dias da semana, com precaução. Eu acho que seria mais seguro para vocês que vocês passassem a ter um regime presencial e que o documento indicasse isso. Em outra parte do áudio, a voz que seria do chefe de gabinete reforça detalhes do plano. A gente ainda pode mudar esse discurso, dizendo que depois da segunda dose a gente está se organizando para que vocês passem a vir presencialmente. E aí isso seria o que realmente abrir mão do teletrabalho para que a gente consiga responder essa demanda e não serem eventualmente expostos, como o João falou. Durante os 43 minutos de gravação, essas e outras afirmações sugerem uma possível interferência na tentativa de burlar. Vazamento de um áudio de uma reunião entre... Essa é a primeira matéria que o deputado Ulisses pediu. Peço também que reproduza. O senhor gostaria de falar entre uma e outra ou reproduza a segunda, deputado? Não, pode reproduzir, e aí a gente conversa. Foram examinados. Nossa técnica está aqui ajustando e daqui a pouquinho vamos exibir aqui a segunda fala. Bom, aí, conseguiu. Vamos lá. Ontem à noite, a exoneração desses 2 servidores. E ela foi publicada agora há pouco, numa edição extra do Diário Oficial. O Ministério Público também já foi acionado pelo presidente da CPI sobre a tentativa desses funcionários em atrapalhar as investigações. O áudio vazado também cita o governador Romeu Zema. No diálogo, João Pinho critica o governador por ter mencionado a Controladoria Geral do Estado no caso. Foi uma fala completamente equivocada do governador do Estado. Foi muito ruim. Ele, até conversaram com ele para ele não fazer esse tipo de fala depois, mas o governador falou que a CGE já tinha visto que tinha gente que foi vacinada estando em teletrabalho. A CGE não falou nada disso do governador. Acho que foi uma fala que ele pegou carona, outra coisa que estava acontecendo, mas isso acaba concatenando, infelizmente, algumas coisas, sabe? O governador Romeu Zema disse que mantém a posição de que as apurações sobre a vacinação de servidores da Secretaria Estadual de Saúde sejam feitas de forma ampla, transparente e com total colaboração do governo com os órgãos de controle. A palavra do deputado Ulisses Gomes. Obrigado, presidente. O chefe de gabinete, então, comenta que falou com o governador, né, para ele não repetir a fala dele, porque, com certeza, estava fora daquilo que eles estão combinando. Então, é muito grave, porque, de alguma forma, deixa entender, e aí não é querer construir um factoide, mas ele deixa claro que, ao conversar com o governador, eles estão combinando como agir. Então, não há um movimento de responder à CPI com fatos, responder à CPI com os dados. Há um movimento de burlar, de tentar enganar, de tentar criar uma nova narrativa. Isso é muito grave, deputado. Nós temos que ter a responsabilidade aqui, independente de lado, de partido, mas de responsabilidade pela qual a CPI foi criada. Nós estamos num momento de pandemia onde milhares de pessoas morrem diariamente e que a esperança, que é a vacina, foi tirada de milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, haja vista que parte dos servidores vacinaram de forma legal, né, regular. Mas, assim que a CPI identificar todos aqueles que cometeram irregularidade, nós estamos falando de dezenas ou centenas de servidores que
foram vacinados de forma irregular. Por isso a gente criou essa CPI aqui. E aí nós não podemos aceitar que o governador, secretário, chefe de gabinete dificultem os trabalhos da CPI. Porque não é somente a partir da publicidade que se deu a este áudio que nós estamos enfrentando dificuldade. Há documentos, estou vendo o colega deputado Rafael Martins, nós estamos com dificuldade de ter resposta de documentos. Tem um prazo determinado para a CPI para que a gente cumpra, nós assumimos um compromisso público com a sociedade mineira de o mais rápido possível dar respostas a toda essa apuração que a gente está fazendo. Mas o governo está atrasando a entrega de documentos. Por quê? Porque não conseguiram combinar tudo ainda, porque é isso que está aparecendo. Então, eu estou muito preocupado. Obviamente, aqui a gente não tem que ficar também tirando análise de tudo, mas aguardar a apuração técnica da Polícia Civil para que a gente tome as medidas. E eu queria, nesse sentido, não tenho dúvida da responsabilidade de todos aqui, mas pedir mesmo empenho de todas, e toda a sociedade cobra disso. Porque vai passando o tempo, parece que a CPI, agora já está vacinando mais gente, a CPI já cumpriu o seu papel. Não, nós temos que lembrar que a irregularidade cometida, ela foi no mês de fevereiro, quando nós estávamos entre o 3º e 4º lote de vacinas e que estavam vacinando ainda em idade superior a 80 anos e que mais de 30%, quase 30% de profissionais de linha de frente da área da saúde não haviam sido vacinados. É este período, o período da gravidade do fato. Não que furar a fila agora não seja grave, também mas lá, quando o secretário toma a decisão de se vacinar às escondidas, e disse para nós que foi para dar exemplo, a gravidade ela tem um fator ainda maior que impõe a todos nós, o mais rápido possível, identificar isso, culpar, encaminhar isso ao Ministério Público para que tome as medidas possíveis e a gente mostre para a sociedade mineira que o papel da Assembleia foi cumprido de forma exemplar. Então, deixo aqui, presidente, um agradecimento a Vossa Excelência aí pela atenção, por compartilhar isso. Eu queria compartilhar aos colegas, obviamente todos já devem ter ouvido esses áudios, mas esses trechos são graves demais. Ora por envolver, de alguma forma, o governador, porque o chefe de gabinete conversou com ele, e ora, obviamente, quando ele manifesta claramente o combinado com os servidores que tem que, então, vamos voltar agora, porque a gente consegue mudar essa narrativa. Não é isso que a gente esperava do governador, quando ele, a público, exonerou o secretário dizendo que ia contribuir com a CPI. E nós estamos vendo exatamente o contrário. Passado quase um mês depois dessa exoneração do secretário, vem o chefe de gabinete dizendo que conversou com ele e o governador, então, tem que exonerá-lo para tentar abafar a situação. A CPI vai cumprir com a sua obrigação de averiguar todos esses fatos e eu quero, e obviamente, tenho clareza e convicção da responsabilidade de todos, em especial do deputado Cássio Soares, que vai nos oferecer um relatório condizente com o que a sociedade mineira espera. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses. Eu gostaria de pedir também, antes de passar ao repórter Rafael Martins, que a assessoria separasse um outro áudio. Primeiro, dizer que esse material foi disponibilizado para todos os deputados membros dessa comissão, para que todos pudessem ter a íntegra deste conteúdo. Eu quero fazer aqui em meu nome, tenho certeza que faço também em nome do deputado Rafael Martins, que é meu colega de ofício, de profissão, um cumprimento muito especial a toda a imprensa de Minas Gerais, que faz um trabalho irretocável neste caso. Nós aqui estamos cumprindo a nossa função, mas de maneira até reativa àquilo que a imprensa traz todos os dias. Quero citar aqui, por exemplo, a Rede Record e o R7, que trouxeram essa informação lá atrás, em primeira mão. Depois, o jornal O Tempo, que trouxe a primeira lista das pessoas vacinadas. Depois, a Rede Globo, que trouxe a comparação, mostrando que muitos daqueles que estavam na lista sequer constavam nos portais como servidores. A Rádio Itatiaia,
que ontem trouxe em primeira mão essa informação e esse áudio com o jornalista Eduardo Costa. Cumprimento aqui a equipe da TV Bandeirantes, que se faz presente aqui neste momento, o Marcos Maracanã, meu colega, que muito admiro, que durante todo o dia tem nos possibilitado trazer informações à população. Então, quero aqui destacar todos os veículos da imprensa mineira, rádios, TVs, jornais, que têm dado uma contribuição gigantesca a essa CPI, a elucidação dos fatos, a apuração, e é isso que se espera de um país onde há imprensa livre, transparente e colaborativa. Um dos pilares da democracia é o funcionamento da livre imprensa, e nós vemos isso na plenitude nesse processo da CPI. Eu quero pedir à assessoria, complementando o que trouxe o deputado Ulisses Gomes, que separe mais um trecho deste trabalho de apuração jornalística que foi feito, e mais um trecho de áudio que certamente demonstra a gravidade do que estamos vivenciando. Eu faço alteração no documento, porque também não é fácil para mim, né, gente? Eu cheguei tentando, eu já cheguei sendo meio que obrigado a tentar corrigir o problema. O problema é tentando corrigir a possibilidade de não abrir portas para os mal intencionados. Isso. Então, é um trecho onde se fala em alterar documentos públicos para dar sustentação a um discurso que tenta se criar de ludibriar uma CPI e o Ministério Público. Quero aqui também registrar o meu agradecimento a toda a equipe, a toda a assessoria da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos que aqui estão conosco. Quero agradecer a Daniela, quero agradecer a toda a sua equipe da assessoria da Casa, do Luísa, que é a chefe da mesa, a Jamila, que está coordenando, né, a Michele. Passe o nome de todos depois, por favor, para que eu possa agradecer a todos. O Eustáquio, que fez um trabalho de virar à noite, debruçado em cima da questão penal, das informações que vieram ontem. Eu faço questão de dizer isso, porque muitas vezes quem nos acompanha em casa não sabe a qualidade de excelência dos servidores dessa Assembleia Legislativa, em sua grande maioria profissionais concursados, com anos e anos de carreira, com independência funcional, com independência política, sem partidarismo, e que fazem um trabalho brilhante nessa Assembleia. Minha gratidão a todos eles pelo suporte que têm nos dado em todo esse período. E daqui a pouco farei o registro de todos, a Karina, que é da assessoria da Comissão de Saúde, enfim, daqui a pouco registro todos que nos têm auxiliado nesse trabalho. Passo a palavra ao deputado repórter Rafael Martins. Muito boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar aqui os colegas, deputados, deputadas e a todos que acompanham essa reunião, mais uma reunião da CPI. E eu quero fazer coro à fala do senhor presidente João Vitor, quando diz sobre a imprensa. Falar da importância do papel da imprensa num momento como esse. A imprensa tem sido fundamental para que nós encaminhemos muitas questões dentro dessa CPI, inclusive a primeira denúncia, né, dos fura-filas foi trazida pela imprensa. Então, realmente é um papel importantíssimo e que nós, né, ao longo dessa nossa caminhada como jornalistas, deputado João Vitor, nós sabemos reconhecer e sabemos da importância do papel da imprensa, uma imprensa livre, que com certeza é um dos pilares da nossa democracia. Olha, eu gostaria também de parabenizá-lo, presidente, pela pronta resposta, né, pela agilidade na condução dessa CPI, porque eu faço aqui também, eu engrosso o que disse o deputado Ulisses Gomes, essa CPI ela existe para dar uma resposta para a população. Nós hoje no Brasil, né, e todos nós sabemos, as CPIs estão desacreditadas Brasil afora. Nós temos aqui a grande chance de apresentar os resultados que a população espera de nós. Eu trago aqui, né, a voz que vem da população, porque, de fato, o que nós mais ouvimos, seja nas redes sociais, seja nas nossas caminhadas, é o pedido da população para que essa CPI, ela, de fato, seja efetiva e aponte os culpados e
peça punição exemplar aos responsáveis. Então, nós temos essa grande chance de mostrar ao Brasil, mostrar ao público mineiro que nós vamos, de fato, fazer uma CPI diferente. E eu quero manifestar a minha honra de poder servir ao lado dos nobres deputados nessa CPI. Homens honrados, com compromisso e responsáveis. Nós temos observado que essa CPI, de fato, ela tem trabalhado para que esses resultados sejam alcançados. Agora, lamentavelmente, eu recebo também essas gravíssimas denúncias de forma... eu estou também estarrecido, estupefato, como o senhor usou essa palavra no início da nossa transmissão, aqui do início da nossa reunião, mas, lamentavelmente, a cada dia que passa, e nós, deputado João Vitor, como jornalistas, nós estamos acostumados a ver inúmeras denúncias ao longo da nossa carreira. Essa é só mais uma denúncia, mais um escândalo. Lamentavelmente, cada dia que passa, menos me surpreende, deputado João Vitor, deputado Ulisses Gomes, menos me surpreende a capacidade e a coragem desses caras de peitar a justiça, peitar o Ministério Público, peitar o nosso trabalho aqui na CPI. E essa gravação divulgada amplamente pela imprensa é uma prova cabal disso, do que esses caras são capazes de fazer. A coragem que eles têm para poder peitar todo mundo, transformar, burlar, modificar. E eu quero aqui mais uma vez reafirmar que a exoneração desses servidores não vai isentar esses servidores de responder nessa CPI por vários crimes que foram elencados aqui, como falsidade ideológica, peculato, prevaricação, fraude processual. Eles não estarão isentos disso. Eu aqui fiz uma anotação, abre aspas, sobre uma transcrição dessa gravação que me chamou muito a atenção, abre aspas, possivelmente, o chefe de gabinete, João Pinho, dizendo aqui, olha, anotei aqui para tentar despachar com o Fábio, na segunda, a possibilidade de a gente alterar a resolução. Isso é gravíssimo. Isso está caracterizado aí, esse crime, que com certeza é um crime de obstrução de justiça. E se comprovada a gravação, periciada, esses áudios forem constatados, é crime, Nós estamos falando de crime. Então, quero mais uma vez parabenizar pela condução dessa CPI, presidente João Vitor Xavier, parabenizar ao nosso relator, Cássio Soares, também, que eu tenho certeza que ele trará todas essas informações no relatório dele, e o relatório contemplará todos esses anseios da população para que essa CPI, de fato, dê essa resposta que todos esperam. E eu finalizo aqui, presidente, dizendo também, estou sendo muito cobrado, principalmente nas redes sociais, que nós, dentro da nossa casa, nós também temos que dar a resposta. Seja deputado, seja deputada, se houve fura-fila, entre os nossos colegas, nós precisamos apurar com o máximo rigor e também precisamos dar uma resposta à altura. Eu sei que os requerimentos já foram feitos com relação à vacinação do deputado professor Irineu, fizemos os requerimentos à Secretaria de Betim e precisamos também trazer essas respostas, porque nós temos que dar o exemplo também dentro da casa da gente. Um forte abraço a todos e contem sempre com o nosso trabalho sério, responsável, para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, com muita brevidade, trazer as respostas nessa CPI. Forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Eu reforço a fala de Vossa Excelência no sentido que essa CPI agiu com absoluta agilidade e unidade nessa questão. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade por todos os deputados presentes à sessão para que seja imediatamente solicitada à Prefeitura de Betim os autos da investigação do caso correlato com um deputado. Então, essa CPI, na mesma agilidade que cobrou dos servidores da Secretaria de Saúde, na mesma agilidade, pediu também à Prefeitura de Betim todos os dados para que cada um possa responder à medida da sua responsabilidade de maneira uníssona e unânime com a votação de todos os deputados aqui presentes. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente, deputado João Vitor Xavier. Serei breve, presidente. Quero parabenizá-lo também pela sua condução frente à CPI.
Você tem sido um deputado, presidente moderador, consciente, super responsável das suas atitudes na condução dos nossos trabalhos. Eu só queria deixar uma coisa aqui muito bem claro, senhor presidente. Nós, da CPI, que estamos tendo todo esse cuidado de responsabilidade com a verdade, gostaria de deixar só um ponto na fala do colega Ulisses. Ele afirma que o chefe de gabinete, João, combinou com o governador Romeu Zema. Isso é uma inverdade. Em momento nenhum, isso existe na fala do chefe de gabinete. Então, nós temos que preservar a verdade, vamos aguardar aí a perícia, estamos atentos, sim. A responsabilidade tem que recair a quem tem a responsabilidade, mas temos que ter muita calma nas palavras que nós proferimos. Em momento algum, o chefe de gabinete disse que combinou qualquer coisa com o governador. Isso é uma inverdade. Só deixando bem claro esse ponto, mas, mais uma vez, parabenizando pela condução dos trabalhos, e é isso que o povo de Minas Gerais espera. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Tenho certeza que essa questão será tratada com enorme respeito e com muita justiça por essa presidência e por essa CPI. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde a todos. A minha fala seria também parte do que o deputado Zé Guilherme falou. O deputado Ulisses Gomes sabe do respeito, da admiração e da própria amizade que nós temos pessoal por ele. Ele é um deputado atuante, enfim. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a minha preocupação, às vezes, das minhas falas, hoje o ex-chefe de gabinete estava cuidando de 2 servidores da comunicação. E a Taulice, eles falam em 1.800, esses números são, pode ser até inverdades, né, porque agora as artistas são, né, podem não ser confiáveis, né, são coisas que têm que ser apuradas, mas a minha preocupação é de, num momento tão grande dessa pandemia, de criar um clima ruim na Secretaria de Saúde. Então, eles estavam cuidando de 2 servidores. Então, essa sempre foi minha preocupação, deputado Ulisses Gomes, não apontar deles, e também do presidente João Vitor, ele já deixou claro isso, que teria que ser feita as apurações. Mas, naturalmente, há indícios, com essa gravação de ontem, há provas, inclusive. Agora, deputado Ulisses Gomes, se o deputado, nosso presidente, pudesse repetir, aonde Vossa Excelência entendeu que o ex-chefe de gabinete conversou com o governador? O que eu entendi é que ele comentou uma fala do governador, pode ser numa entrevista, numa rádio, televisão. O governador não deveria ter dito isso. O governador não deveria ter comentado o que a Controladoria comentou. Tanto é que a Controladoria nem falou isso, ele tirou isso em outro lugar. Em momento algum, ele disse, pelo menos eu não ouvi isso, que ele, chefe de gabinete, conversou isso com o governador, combinou qualquer coisa com o governador, pediu ao governador que ele não falasse mais isso. Ele criticou o governador. Muito pelo contrário, a fala dele, para mim, é uma fala que mostra que o governador, a todo momento, ele quer apuração, ele não escondeu fato nenhum. E aquele, sim, né, o provável, a pessoa que, né, passa a ser investigada agora pela essa comissão, que estava criticando o governador do Estado por ele estar assumindo publicamente que há das coisas que aconteceram de errada numa secretaria que está no seu governo. Então, deputado João Vitor, não sei se é o momento, se é agora de repetir a gravação, mas fica aqui o meu registro que a fala de Vossa Excelência, quando diz que o governador conversou com o ex-chefe de gabinete, eu não entendi isso e acredito que a maioria das pessoas não entenderam o que está lá nessa. Mas vai ter esse documento da Polícia Civil, mas para mim não há dúvida nenhuma que não houve nenhuma conversa do governador.
Muito pelo contrário, o governador assumiu de pronto que havia sim, indícios do problema que nós estamos, da questão que estamos decidindo. Se o deputado presidente João Vitor quiser repassar aquela reportagem que Vossa Excelência pediu para repassar, seria interessante. Se você quiser deixar para a próxima também, eu vou deixar a critério do nosso presidente João Vitor. O Bruno está aí, não. O deputado Roberto, eu quero pedir apenas um minuto de paciência. Eu havia liberado o deputado, o servidor Bruno, que é o responsável por essa parte técnica, porque não havia o pedido de nenhum outro deputado de utilização de áudios. Mas eu já pedi para que ele fosse chamado novamente, para que ele possa fazer a reapresentação, atendendo o pedido de Vossa Excelência. Nós ainda temos o deputado Guilherme da Cunha inscrito, então creio que, enquanto o deputado Guilherme usa a fala, seria possível que o servidor Bruno retornasse aqui para que fizéssemos a apresentação novamente. Eu quero agradecer, deputado, eu dizia aqui da presteza da nossa assessoria, a gerência de comissões, a Daniela Duarte, a Andressa Couto, a Flávia Pinheiro, a Jamila Xavier, a Rosane Máximo e a Regina Moraes. A equipe da gerência de saúde, a Karina Mairinque, a Cristina Rocha, a Cristiane Regina Ribeiro, a Leda Brant, a Ana Carolina Caldeira. A nossa equipe de direito constitucional e administrativo, a Michele Cassaro, o Eustáquio Nogueira, o Bruno Amorim, a Vanilza Xavier e a Paula Gabriela Lima, e a equipe de orçamento e finanças da Suzane Bolchader, do André Azevedo e da Valéria Guimarães. Todos eles que têm trabalhado de manhã, de tarde, de noite, às vezes até nas madrugadas e nos finais de semana, para dar conta de avaliar tantos documentos que são remetidos, cobrar esses documentos dos órgãos públicos, fazer toda a avaliação técnica, legislativa, legal, e é fundamental esse apoio, esse trabalho que eles nos prestam. Fica aqui a minha gratidão a todos eles. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde também aos colegas. Presidente, primeiro de tudo, parabenizar pela presteza com que remeteu as informações ao Ministério Público. A gente precisa dar essas respostas rápidas e com devido apuro técnico. Parabenizar também, senhor presidente, a cautela e o cuidado com que Vossa Excelência reportou os fatos durante a sua fala, sempre tratando da hipótese de crime e não fazendo, neste caso, nenhum pré-julgamento. Acho que foi o tom correto, o tom que a gente deve adotar sempre nos trabalhos dessa CPI. Sobre o trecho da fala, eu tenho aqui a transcrição, pode ter alguma inexatidão, haja vista que, enquanto havia a fala, eu fui retomando e digitando, mas seria o seguinte, o chefe de gabinete falando. E outra coisa, abro aspas aqui, tá? E outra coisa, até foi uma fala completamente equivocada do governador do estado. Foi muito ruim. Até conversaram com ele para não fazer esse tipo de fala depois, mas o governador falou que a CGE já tinha visto que tinha gente que foi vacinada estando em teletrabalho. A CGE não falou nada disso para o governador. Acho que foi uma fala que ele pegou carona em outra coisa que estava acontecendo. Mas isso acaba concatenando, infelizmente, algumas coisas. A possibilidade de fazerem narrativas, entendeu? Aquilo, acho que é o principal, é a possibilidade das pessoas mal intencionadas, e as pessoas mal intencionadas querem expor o governador. Elas não querem expor vocês, elas querem expor o governador. Essa é a fala dele, uma fala de crítica ao governador e não uma fala de combinado ou qualquer coisa semelhante a isso. E a tentativa de colar esta fala no governador, a tentativa de expor o governador, né, eu acho que é bastante ilustrativo. Então, a fala dele foi uma crítica ao governador e não uma fala de conluio com o governador. Ele fala que o governador não deveria ter afirmado que a CGE reportou a ele que havia pessoas vacinadas estando em teletrabalho, que a CGE, até pelos esclarecimentos prestados aqui nessa Assembleia, nessa CPI, pelo Controlador-Geral do Estado, ela trata os procedimentos em sigilo até que cheguem a alguma conclusão. No mais, senhor presidente, eu fiquei apenas com uma dúvida pelos trechos narrados, e nesse aspecto a gente ter a transcrição completa do áudio, e não apenas da matéria, né, seria de bastante valia,
no trecho em que se fala de alteração de documento. Eu fiquei com uma dúvida, e creio que a transcrição possa nos esclarecer quanto a isso, se ele estaria sugerindo alterar uma resolução pro passado, digamos, falsificando documento público, ou se ele estaria sugerindo uma revisão da resolução para editar uma nova, que é algo absolutamente corriqueiro, natural e, vamos combinar, bastante louvável a administração pública rever suas decisões diante de potenciais erros ou de novas circunstâncias que demonstrem que outra conduta é mais conveniente. Fiquei com essa dúvida, né? E creio que a transcrição possa nos ajudar nesse sentido, pelo que também parabenizo o pedido da transcrição integral, para que a gente não afirme aqui que ele estava sugerindo falsificar documentos, quando, em verdade, ele poderia apenas estar sugerindo uma revisão de atos normativos para o futuro, o que é o dia a dia da administração pública em sua constante busca de aperfeiçoamento. Creio que os documentos sugeridos, solicitados, né, vão nos ajudar a sanar essas questões. A oitiva também, né, dos envolvidos poderia ser bastante útil nesse sentido. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade de fala, agradeço a gente estar realizando essa reunião extraordinária, mesmo fora do planejamento pré-estabelecido da CPI, como uma reação rápida a fatos que a gente precisa prestar bastante atenção, precisa trazer para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, com a devida seriedade e com a devida isenção. Muito obrigado, né? Feita aqui a leitura da transcrição que eu mesmo consegui fazer, creio que ainda será bastante útil a gente ter acesso ao próprio áudio, caso se consiga que o servidor Bruno retorne para poder nos exibir novamente esse áudio. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Não foi possível. Infelizmente, como nós havíamos liberado o servidor e ele já havia vencido o seu horário, ele não está mais presente na casa, ele já encerrou o seu expediente. De toda maneira, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, deputado Guilherme da Cunha, essa presidência já solicitou à gerência de taquigrafia da Assembleia que todo esse material seja registrado em notas taquigráficas e que esse material seja disponibilizado a todos os deputados. Nós, como é um material muito extenso, nós temos uma previsão de que na segunda-feira esse material seja concluído e na terça-feira seja colocado à disposição de todos os deputados. Então, deputado Guilherme, teremos a transcrição taquigráfica deste material para todos os deputados. Eu quero também registrar a minha gratidão ao presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, que, mais uma vez, não faltou a luta no momento de afirmação da independência desse poder legislativo, de respeito a esse poder legislativo, de respeito aos 77 parlamentares dessa Casa e a todos os mais de 20 milhões de mineiros e mineiras representados por cada um desses deputados. Uma afronta a uma CPI da Assembleia não é apenas uma afronta a um deputado, a uma presidência, a um relator ou aos membros dessa CPI. É uma afronta a todo o parlamento mineiro e é uma afronta, acima de tudo, a Minas Gerais e ao nosso povo. Afrontar uma CPI, conspirar contra uma CPI, tentar ludibriar uma CPI é um crime contra os mais de 20 milhões de mineiros. E aqui eu registro, como presidente da CPI, a gratidão ao presidente Agostinho Patrus pela velocidade de ação e de maneira imediata, reagindo e garantindo o respeito, a independência e a autonomia dessa Casa, o que é uma marca da gestão do presidente Agostinho Patrus à frente dessa Assembleia Legislativa. Defender a CPI, como defendeu ontem o presidente Agostinho Patrus, é defender, acima de tudo, a autonomia do povo mineiro, é defender os valores que Minas Gerais celebrou há 2 dias atrás, celebrando Tiradentes, o nosso mártir da Inconfidência e dos valores representados em Minas Gerais. A gratidão desta presidência, o reconhecimento
deste presidente, a postura altiva do presidente Agostinho Patrus, que esteve ao lado deste deputado, desta CPI e desta Assembleia, num momento em que foi afrontada a democracia de Minas Gerais. Deputado Roberto, deputado Guilherme, deputado Zé Guilherme, como eu disse, a nossa assessoria é extremamente eficiente. Na falta do servidor Bruno, que merecidamente já foi para o seu repouso, conseguimos outro servidor que pudesse executar aqui o serviço e vamos reprisar o trecho para que possam avaliar todos os deputados. A exoneração desses 2 servidores. E ela foi publicada agora há pouco, numa edição extra do Diário Oficial. O Ministério Público também já foi acionado pelo presidente da CPI sobre a tentativa desses funcionários em atrapalhar as investigações. O áudio vazado também cita o governador Romeu Zema. No diálogo, João Pinho critica o governador por ter mencionado a Controladoria Geral do Estado no caso. Foi uma fala completamente equivocada do governador do Estado. Foi muito ruim. Ele até conversaram com ele, ele não fazer esse tipo de fala depois, mas o governador falou que a CGE já tinha dito que tinha gente que foi vacinada estando em teletrabalho. A CGE não falou nada disso do governador. Acho que foi uma fala que ele pegou carona, outra coisa que estava acontecendo, mas isso acaba concatenando, infelizmente, algumas coisas, sabe? O governador Romeu Zema disse que mantém a posição... Como se chamam nossos colegas? Agradecer ao Fernando e ao Bernardo, que se desdobraram aqui para poder atender a solicitação dos deputados. Está reprisado o vídeo. Questiono se algum deputado gostaria de complementar alguma questão, pedindo que não nos estendemos muito mais nos debates, mas, obviamente, franqueando a palavra àqueles que desejarem. Presidente. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Só para cada um entenda como queira, mas está muito claro quando ele diz, abre aspas, até conversaram com ele. E ele, o governador, porque ele diz antes, né? Ele fala, vamos voltar na fala dele. Foi uma fala completamente equivocada do governador do estado. Foi muito ruim. Até conversaram com ele para não fazer esse tipo de fala depois. Se eu me equivoquei falando que foi ele que falou, na verdade eu tenho que perguntar aqui, então, na verdade, a dúvida não é com o governador, a dúvida é quem falou com o governador. Mas que falaram com o governador está claro aqui. Vou repetir. Até conversaram com ele, governador, para não fazer esse tipo de fala depois. Mas o governador falou que a CGE já tinha, ele segue. Ou seja, falou com o governador. Falou o que eles estão combinando aqui. O que falou, nós vamos apurar, não cabe aqui. Não estou julgando se o conteúdo se falou ou não, mas que falou, está falado. Que combinou, combinou. O que... Nós acabamos de aprovar um requerimento, ele vai ser chamado, dá tempo de combinar com ele a fala ainda, mas falou. Então, eu respeito os deputados, aliás, respeito, admiro, tenho amizade com todos, mas está dito pelo, então, hoje, ex-chefe de gabinete, que falaram com o governador. Foi isso a minha fala, porque ele disse que falaram com o governador. O que falaram e quem falou é algo que nós vamos apurar daqui para frente, sem ficar pré-julgando, mas dando a oportunidade do ex-chefe de gabinete dizer quem é que falou e o que falou. Mas que falou, ele disse que falou. Mas, enfim, esse é um trabalho para a gente apurar em seguida, e, obviamente, entendendo o papel de cada deputado aqui. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses. Registro a solicitação de fala do deputado Zé Guilherme, solicitando a todos os deputados, obviamente, resguardado o seu direito de fala, a brevidade nesse momento de encerramento. Com a palavra, o deputado Zé Guilherme. Solicito a abertura do áudio do deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente.
serei bem breve. Também defendendo o direito do nobre colega, grande amigo, deputado e um grande parlamentar, Ulisses Gomes, mas eu reitero que acho que está completamente equivocado. A fala é muito pelo contrário. O chefe de gabinete critica o governador Romeu Zema. Então, deixando isso muito claro, na oitiva que nós teremos aí com ele, isso pode ficar muito claro, mas só deixando esse registro muito claro. A fala do chefe de gabinete foi criticando o governador. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Também solicita a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Tem a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. O áudio foi novamente exibido, o vídeo, na verdade, novamente exibido aqui para nós, da matéria da Globo Minas, com áudio, com a transcrição dele, mas é impressionante, senhor presidente, como há uma tentativa obsessiva, me parece, de envolver o governador numa coisa que o governador está sendo até criticado pelo servidor, está sendo objeto da nossa investigação aqui. A fala completa, para quem fez questão de pensar apenas uma parte, é que até conversaram com ele para não fazer esse tipo de fala depois. Mas o governador falou que a CGE já tinha visto que que tinha gente que foi vacinada estando em teletrabalho. A CGE não falou nada disso para o governador. Está mais do que evidente o que foi conversado com o governador. Mais do que evidente. O governador falou que a CGE informou sobre a existência de pessoas em teletrabalho sendo vacinadas e a CGE não teria informado isso a ele. Era para ele não falar novamente que a CGE informou isso. Está mais do que evidente. E aí tentar, em cima disso, construir uma narrativa de que conversaram com o governador, que é um esquema para burlar a CPI. Presidente, perdoe, mas isso me tira do sério. Isso me tira do sério. De toda a fala aqui do senhor João Pinho, corretamente objeto de apuração nessa Assembleia, tem uma parte que me parece até profética, de que pessoas mal intencionadas querem expor o governador, elas não querem expor vocês, elas querem expor o governador. E que isso abre brecha para narrativas. Vamos parar de fazer essa luta por narrativa. A gente já tem fatos suficientes aqui para a gente mergulhar numa avaliação, num procedimento investigatório dessa CPI, sem precisar ficar inventando ilações, sem precisar ficar fazendo narrativas. Está mais do que evidente pela fala, está mais do que evidente pelo vídeo que foi exibido, pelo áudio, que inclusive havia a transcrição dele durante a exibição do vídeo. Senhor presidente, perdão pelo desabafo, mas isso me tira do sério. A gente, com os fatos concretos diante de nós, ainda haver espaço para essas ilações. Me desculpe, mas não era isso que eu esperava. Não era isso que eu esperava aqui desse trabalho sério da CPI. Obrigado. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade. Eu solicito a abertura do áudio do deputado Roberto Andrade. Agradecer ao presidente João Vitor pelo esforço aí da reapresentação do áudio. Foi muito importante para esclarecer, conversaram, que é bem diferente de combinaram com o governador, e dizer que a condução dessa CPI, a resposta para a sociedade será dada e com o esforço nosso, principalmente do presidente, do vice-presidente Ulisses, do relator Cássio Soares, mesmo que a gente viu o presidente João Vitor Xavier, eu sei da sua disposição para o trabalho, da disposição de todos, mesmo que isso demande mais trabalho, principalmente seu e do relator, mas que a gente dê essa resposta o quanto, sem deixar nenhum indício, nenhum depoimento importante para trás, mas que a gente consiga concluir essa CPI o mais rápido possível, muito também em função desse momento de pandemia, em que nós temos que o Estado, que a Secretaria da Saúde, depois de apurado, e que aqueles que realmente que ainda estiverem lá, que tiverem cometido delitos, sejam punidos, sejam afastados, mas enfim, para a Secretaria de Saúde continuar funcionando, atendendo a população de maneira plena. Então, esse é um apelo que eu faço a Vossa Excelência, ao relator Cássio, que mesmo que Vossa Excelência nos convoque aí para uma reunião diária, igual hoje, sexta-feira, nós estamos aqui trabalhando, que a gente faça, assim, a apuração de todos os fatos,
mas que a gente consiga dar essa resposta o quanto antes para a sociedade, para a gente continuar o nosso trabalho e a Secretaria da Saúde continuar fazendo o seu trabalho nesse momento tão difícil que o país, o Estado está passando com essa questão da pandemia do coronavírus. Muito obrigado, presidente, pela condução da CPI, pela sabedoria. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Essa presidência informa que temos um cronograma, e esse cronograma, inclusive, já encaminhava para o final, deputado Roberto Andrade. Infelizmente, fomos atropelados pelos fatos que nos obrigarão a incluir algumas outras oitivas sob pena de prevaricação, né? Então, não podemos nós prevaricarmos. Então, nós temos por obrigação que apurar os fatos que aconteceram e os fatos que se sobrepuseram a essa CPI. Quero também, deputado Roberto Andrade, de maneira muito respeitosa a todos os membros dessa CPI, as narrativas, os discursos, os posicionamentos, eles são inerentes à política. Eles fazem parte da política. Política é feita de oposição, de situação, de governo, daqueles que se opõem, e isso faz parte do processo. E nós, aqui na presidência, respeitamos a todos os posicionamentos, dos deputados que são da base do governo, dos deputados que são oposição ao governo, dos deputados que são do bloco independente. Como presidente dessa CPI, tenho buscado respeitar a posição de todos os deputados, mas não posso aceitar que, de maneira nenhuma, tentem desqualificar o trabalho desta CPI por uma divergência político-ideológica que é inerente à democracia. Isso não será aceito por essa presidência. Todos os deputados têm o direito e a liberdade de se manifestar e de expor o seu pensamento, aquilo que acreditam, mas de maneira nenhuma podemos aceitar uma tentativa continuada de desqualificação da CPI por qualquer que seja o membro dessa CPI. Aqui fazemos o nosso trabalho de maneira respeitosa e em praticamente todas as posições aqui deliberadas de maneira unânime. Praticamente todos os requerimentos, oitivas, convocações foram aqui deliberadas de maneira unânime, o que mostra a correção daquilo que é proposto aqui. Presidente, uma pergunta, por favor, se é possível. Questão de ordem, deputado Ulisses Gomes. Gostaria de perguntar ao deputado Guilherme da Cunha, que ele pudesse ser mais claro e explícito, porque ele aproveita da fala do senhor João, ex-secretário, ex-chefe de gabinete, que sugere que a Assembleia e os membros da Assembleia são mal intencionados. Ele usa dessa fala para dizer que ele foi profético. Vossa Excelência está se dirigindo, como ele, a toda a CPI ou só a mim, deputado Guilherme, profeta? Eu solicito ao deputado Ulisses para que não transformemos... Não, era bom ele esclarecer, porque ele deixou entender que ou todos aqui são mal intencionados ou ele está dirigindo a mim. Eu queria que ele se explicasse, deputado, presidente, porque eu não posso aceitar isso. Deputado Ulisses, uma coisa é nos divergirmos sobre o que está sendo falado. Outra coisa é ele afirmar que alguém aqui está mal intencionado, a não ser a má intenção deste deputado que quis deixar isso a entender. Então, se ele puder explicar, ou se quer deixar o mal entendido, da má intenção que ele teve. Eu solicito aos deputados que possamos manter o nível de hostilidade diminuto nesta CPI, que possamos dialogar, conviver harmonicamente, pacificamente. Obviamente, questiono o deputado Guilherme da Cunha se gostaria de se manifestar por questão de justiça, já que foi citado. Caso não tenha interesse, vou encerrar essa sessão, até para que os ânimos possam ser acalmados. Deputado Guilherme da Cunha. Não tem ânimo, o ânimo está calmo, presidente. Só queria entender se o recado é para todos ou é direto. Deputado Guilherme da Cunha, o senhor gostaria de se manifestar, deputado? O
Senhor presidente, eu não mando recado, eu apenas li a transcrição aqui da fala do ex-chefe de gabinete, João Pinho. Acatando seu pedido, não vou render a discussão. Tenho certeza que o deputado Ulisses Gomes, que tem meu contato pessoal e com quem tem excelente relação, poderá sanar eventual dúvida em conversa direta comigo. Não há necessidade de fazermos isso aqui no âmbito da comissão, que tem um trabalho sério a desempenhar, que tem outras coisas a resolver, além desses eventuais mal-entendidos. Não mando recado, senhor presidente. Eu fiz a leitura da transcrição aqui e tenho certeza que, havendo dúvida, persistindo dúvida, o deputado Ulisses Gomes pode entrar em contato direto comigo. Acato seu pedido para que a gente não renda a discussão aqui no âmbito da CPI. Eu agradeço, deputado Guilherme, agradeço também ao deputado Ulisses. Nós não renderemos este debate na comissão, em respeito, em especial, ao Parlamento Mineiro, em respeito a todos que nos acompanham na TV Assembleia. Vamos encerrar este debate nesta comissão. Agradeço aos deputados Zé Guilherme, Roberto Andrade, Ulisses Gomes, Guilherme da Cunha, Cássio Soares e repórter Rafael Martins, que colaboraram com esta CPI e com essa comissão. Agradeço a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, na próxima terça-feira, dia 27 de abril, às 9 horas. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.